E muito triste. E muito triste. Ora com alguém sai de Europa, como a fazer campanha na África. Buna chega na África, buna tá ostenta luxo na lixo. Para ver de quê? Una dado carro de segurança, carro com segurança e tudo mais. Para ver de que una dado aquilo. Que acabou fazer na Europa que merece aquilo na África para fazer só uma campanha? Que acabou merece? Gintes que está fazendo live na direta, mim chama primeiro bias que entra na fazer live na núcleo apoio DSP com o presidente. E foi dia 17 de dezembro, quando decidi apoiar a DSP. A minha última alguém no Facebook, que decidi apoiar Domingos Simões Pereira nas últimas horas, para ver de uma coisa só, revolta Jomaf, para ver acha que uma morso só com embalo e que uma pessoa competente para exercer que caro como presidente, que ele leva na apoia DSP. E também ele mostrando se planos que aqui me para Guiné-Bissau, que ele não apoia DSP. Mas me não punta boa uma coisa. Que quintas que sai ali, que vai fazer campanha na Guiné-Bissau, que é fazer? Qual campanha que fazer na Guiné-Bissau? Tudo que fazer na Guiné-Bissau, a minha Joel Rica, não está contado, ela. A mim está fazendo live na Facebook. Não está bem com tudo políticos, partidos na Facebook. Para mim, não está com mal para ninguém. Tudo que é na fazer lá. Gente está contando. Boiara. Que não leva ou dormir no hotel de luxo. Botar lá, só de tarde, vou fazer live, vou na papel à toa, comer, botar mostrar comida, que não comer. Botar falar, não comer, não viver, não fazer. Então, a nós que não me expõe lá. A mim caminho, nunca fala boas para fazer aquilo. Na sul, cartazes para colado, carros com bordado, cartazes ficam lá toque úmida. Não tem provas de que ele mandam não que fotos. Cartazes ficam na caro com tudo lá toque cria bulor. Enquanto que o moro só com guindos o moro só com aquela se boca já na trabalha. 5 em 5 passos que eu tô já cartazes moro só com tudo parte. Qual campanha que você vai fazer lá? Campanha de comer sabe, ou de tirar fotos na rua, ou de postar nas redes sociais, de falar como não está ali na sabura, não está ali nunca sei o que. O que você vai fazer lá? Essa é a minha pergunta que eu faço. O que você vai fazer lá? Os que foram fazer campanha, foram lá fazer o quê? O que você vai fazer lá? A não acabei, mas não fica nas redes sociais. Não há seguintes opiniões e ideias. Como é de fazer? Enquanto a voz vai um curso aqui, segundo dia que eu faço live, né, não para, faço live à toa. A nós não deveres, se guintes que está se fazer live. E para não unir guinense. Para não mostrar guinenses outra forma de viver. Para não mostrar eles como é forma que não vive. E tem que acabar, não viver outra forma. Para não mostrar guinense como não tem outra visão. Não tem uma nova amanhecer, não tem esperança, não tem união, não tem sabedoria. Que las que eu tenho que mostrar para guinense? A bolsa que sai para fazer campanha. Que las que eu tenho que mostrar para guinense? E que pacinta lá, para botar fazer live, botar papel à toa, botar fazer. Que eu vou fazer aqui em Bissau lá? Eu não entendo. Não entendo. Botou de guinense na fazer live na Guiné-Bissau. É na fazer live na Guiné-Bissau sem nenhum conteúdo para ver que eu vou a Guiné-Bissau. Para ver que é a minha pergunta. Guintes que não apoia Domingos Simões Pereira. A Bosco vai fazer campanha na Guiné-Bissau. O que eu vou fazer lá? Tirando o carro luxo que eu vou dar, mora no hotel, outros nunca se quer morar nele. Como sabe, passeia na carro, tem segurança. O que eu vou fazer mais lá tirando aquilo? A Bosco contribui para Domingos Simões Pereira estar em situação ali. Fugintes que está fazendo live na Facebook. A Bosco contribui tudo. Como mal na Facebook. Na é para como a mim de praça, de banca. E para ver como a mim se bebo boca sibi. E para ver como a mim está na boa escola, boca está na boa escola. Para quê? Para quê? Que é na Diriantano? Onde que é na Lebano, né? Onde que é na Lebano, né?
A nós está fazendo live no Facebook ali. A nós contribui para Domingos Simões Pereira na situação que está. Enquanto a voz diz nada que dia. Segundo dia que faço live, enquanto a coisa chamar a atenção. Não diferencia, não se fazer diferença entre claques com campanha nas redes sociais, nem Facebook de bombardar que não está falando. Não está falando Facebook para ver como a gente usa um dia. Que está usando nem cara. Que faz de livro. E aquilo que manda falar Facebook. Não para. E dentro da página, núcleo apoio DSP, e tem mangas seguintes ainda está escrevendo só barbaridade. Bom, não escreve só coisa de render problema. Não nunca mexi problema. Não mexi paz e união. Não mexi união. A nós guineenses não catiu já. Para ter mais conflitos entre os irmãos. Não como. Não para. Não sinta, não pensa direito que é que não mexe para a população. Então, se é boa Guiné-Bissau, boa até desse pena trabalhar, e não preocupar com o bem-estar da população. Se é boa, você pensava direito, uma largava aqui com negociando na luxo, dentro de miséria, uma vai morar de que quer que for. Sai na tabanca, fazer campanha, papel com guintes, convence guintes. Se vi papia, mas que com arrogância que o bobai com ela. Bota chegando num cau, papel com o pecador, vou apoiar DSP. Você ir por razão para ver que eu não apoio DSP. Se alguém perguntar, espera que eu não apoio DSP, que eu não falei que pecador. Vou ter paciência. Não yara mal. Esse não ponto 1 que não yara. Ponto 2. A nós de rede social não cata cala a boca. Não cata cala a boca. Toda informação que não tem, não está escrevendo. Sabe, a nós que intelectuais. A nós intelectuais, enquanto que gente que não fala como é que é intelectuais, eles que tapam no dia fazer o que tem que fazer. Engana. Para ver como eles estão trabalhando, cala a boca. A nós é que está mostrando como não está exibindo como não sabe tudo coisa. O que é que não sabe? Depois não também fazer live, não chora redes sociais. Não chora redes sociais. Será que é choro que não chora assim que não chora? E não muda algum resultado? Não. Manga seguinte a fazer live é chora. Tirando geração positiva que trabalha. Que lá não toca eles palmo. É trabalhar sim, senhora, fazer bom trabalho. Mas os restantes, boca fazer nada. Nada boca fazer. Vou desculpar, nada boca fazer. Nada boca fazer. Bom mandado para vai fazer campanha. E que para comer bom comida, para botar outra foto, botar põe nas redes sociais, botar fazer live, botar falar a minha assado, a minha que se bique. Nunca manda bosque lá. Bobai não para ajudar a população. A mim se como o resultado foi invertido. Mas a mim não para pensar sobre nós de peja se que não yara, fio. Isso não me ajuda DSP para justiça permanente. Não cala na boca, para não catar para já. Não fica no canto. Se não pude, vou botar fazer mami. Não está escrevendo só posto na minha Facebook, onde sala, cara, aqui na goza, na rino, na brinca. Para ver esse, tá mas tá por cima guintes. Não tá por cima guintes, mas é que tem problema na metade. Para ver com as informações que não tá passa, tudo hora, redes sociais, tudo hora. Lá que tá apanhando, né? Para ver não tá saber quem que não passa informação, né? Quem que não chega nela, quem que não vai contar no inimigo, no adversário. Esquimal. Redes sociais hoje em dia, se você boa campanha, uma tem bom resultado, mas se você fazer boa campanha, não tem mau resultado. Se eu não falei que pecador como não para ver como a mim de praça, a boi de quê, a mim tem na escola, a boi que outro, para ver de que eu não falar aquilo. E tem um post que alguém escreveu lá, e não fala como pecadintes de lestes burro, ele que pôs só que ganha. Mas que guintes leste tem a culpa? Que não confunde a oportunidade com burreza. Que não confunde aquilo nunca. Que não confunde de. A não tive oportunidade de boa escola, de boa família, para não viajar, para não fazer tudo coisa. Eles é que tem. Que não confunde. E é coisa que tem que estar na engana, guintes está fazendo live. Guintes que te apoia, Domingos Simões Pereira, boca que tem. Prática nada. Só boca que está mandando na Facebook, prática nada. E vergonha.
E vergonha. Vou sinta direito, vou pensar durante tempos de campanha, o que vou fazer? Ou vou sinta, vou live que vou fazer durante seguintes. Tempos, tudo, o que vou fazer? Nada vou fazer. Nada vou fazer. Que vergonha. Vou mudar. Tem paciência, vou mudar o comportamento, vou mudar a maneira de fazer campanha, gosta no Facebook. Também nunca assim não canabai. Nunca assim não canabai. Números alterados, sim. General Força Armada, imati sim, imati. Mas nós, o que não fazemos para que número alterado? O que não fazemos? Para que vitória que aconteceu? Nada não fazemos. Nada não fazemos. Para bem não fica só na cinta na rede social, não fala como não ganha já. Não pude, não faço o que. Não. Fica assim. Fica assim, irmãos. Fica assim. Não falia mal. Mas não está de parabéns mais um bias para ver como não há dia no sonho. Não há dia no futuro.